E aí, pessoal, dois conteúdos que envolvem Renato Portaluppi. Um diz respeito ao Grêmio aceitar ou não algumas condições e outro uma ação. Isso mesmo, uma ação de alguns sócios colorados pedindo explicações para ele. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, primeiro comentário, você tem o passo a passo do trabalho home office. Para você ter mais de R$4 mil de renda extra, não perca esta oportunidade, R$67 de investimento. Nada mirabolante, conheça, entre no link e conheça essa oportunidade. Vamos começar com essa ação, hoje divulgou na imprensa, isso na verdade desde ontem a gente já ouviu falar e hoje nos jornais a gente já tem isso mais claramente. Um grupo de sócios colorados, advogados todos, entraram com um pedido de uma notícia crime, pelo que se vê, contra Renato Portaluppi, pelas suas manifestações lá no enfrentamento do Grêmio contra o Flamengo, como se sugerindo que o Grêmio ou que o campeonato pudesse ter algumas cartas marcadas, e aí esses advogados querem que o Renato explique o que ele quis dizer com as cartas marcadas, um pedido ao Ministério Público, o que eu, convenhamos, vou dizer para vocês, mas o que fazer, né, gente? Olha, a justiça, a gente está vivendo um momento, inclusive conheço o amigo de um dos advogados ali, mas, pô, por favor, né? Por favor, isso não, né, gente? Isso não, nessa hora, mas enfim, é o que está posto, é a notícia, a gente tem que vir aqui comentar, não tem o que fazer, faz parte e tá aí. Com relação ao que interessa, que é a relação Renato-Grêmio, eu li, mais uma vez voltei a falar e vou colocar aqui. O Renato fez, ontem o Alexandre Mendes colocou algumas situações e hoje também busquei. O Renato fez algumas exigências para renovar o contrato com o Grêmio. Segundo essas informações, seria uma preferência dele pelo Grêmio se o Grêmio cumprisse as tais exigências, que seriam uma comissão técnica definida por ele e também alguns investimentos em contratações. Eu confesso para vocês que cada vez que eu escuto isso, eu me incomodo mais. Porque eu não consigo lembrar de nenhuma contratação que ele tenha dito que não foi ele que fez. Então, quando tu começa a ouvir essas notícias que vêm de todos os lados, muitas delas a gente sabe são meio plantadas, mas vem cá, qual contratação do Grêmio não foi exercida dessa maneira? Qual o investimento que o Grêmio fez nos últimos anos que não foi colocado também dessa maneira? Quem é que indicou o preparador físico? Eu queria compreender, tentar pensar, medir para saber, vem cá, aonde está essa diferença? Aonde a gente está enxergando ou eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa? Pode ser também. Eu uso óculos, de repente eu não estou enxergando, eu não estou vendo. O que está acontecendo? Quem é que define os profissionais da comissão técnica? Por que o Grêmio demitiu toda a comissão técnica no ano passado? Por que o Rogerinho foi embora? Por que os médicos foram embora? Eu converso com as pessoas. Todos nomeiam o Renato como o principal pensador dessas mudanças. E a exigência que se coloca é uma exigência em cima da direção do Grêmio para que se faça alguma coisa. Vem cá, quando ganha, eu ganhei. Quando perde, aos dirigentes que perdem. É isso que está sendo colocado? O que a gente está... Que mundo a gente está circulando? Por quê? Porque a gente, e nós, gremistas, temos que ter um cuidado, eu vou insistir, eu estou quase todo dia falando sobre isso. Se eu estou sendo chato, por favor, me coloque, mas quase todo dia eu estou colocando a mesma situação, que é, nós não podemos nunca imaginar que a relação que nós temos com o Grêmio, com os dirigentes, com as pessoas que fazem a gestão, seja de alguma maneira trincada por desinformação. E quando tu começa a colocar, a sensação que está tentando sair dentro dessas coisas é o seguinte: eu estou indo embora porque o Grêmio não investiu. E isso não é verdade. Não é verdade. O Grêmio investiu pesado, firmemente, de maneira
contundente. Esse ano foram mais de 50 milhões de investimento em cima de jogadores que o próprio Renato disse que ele pediu. Ele disse, se não vier o Churin, por exemplo, que eu até tinha uma informação de que o Grêmio tinha feito através do CDD, e o Renato sempre fez questão de dizer que foi um pedido dele, que ele viu o jogador e que pediu. Isso serve também para outros nomes, como principalmente o mais caro deles, Diogo Barbosa. Então, dentro dessa relação, a gente não pode confundir as coisas. A gente não pode permitir que isso se faça. E eu não estou dizendo aqui que o Grêmio vai, inclusive, aceitar essas tais solicitações do Renato. Eu não estou dizendo isso. Até porque eu não tenho, e acho que ninguém tem essa notícia. Mas, quando se coloca a relação entre uma coisa e outra, a gente precisa vir aqui e colocar firmemente como foram os últimos fatos, sobretudo nas temporadas passadas. E eu vou repetir, eu nem acho que isso seja errado. Eu só acho que isso foi posto e isso é colocado. O Renato tem sim o direito de indicar os jogadores que vêm. Ele tem esse direito. Ele é o treinador e é uma peça importante do processo. Eu só não posso admitir que quando dá errado, a culpa é do dirigente. Quando dá certo, a culpa é dele, ou o mérito é dele. Isso é que eu não aceito. Por quê? Porque quando o Grêmio contratou os jogadores que deram certo, o Renato nem estava aqui. E o Renato também contratou jogadores que deram certo, como o Diego Souza. Então, essa é uma disputa que não interessa para o Grêmio. O Grêmio não ganha com essa disputa. E isso é que está me incomodando mais. Quando a gente vê um Grêmio discutindo, e os torcedores principalmente, discutindo relações em cima de fatos que não são verdadeiros. É aquela história. A gente está vendo isso na política de maneira muito forte. Muito forte. Que é a narrativa ganhar do fato. Qual é o fato? O fato é que o Renato Portaluppi sempre pediu e sempre teve o que pediu. O que é colocado agora? O Renato só fica se vier o que ele está pedindo. Não combina. São duas situações que não combinam. Não combinam. O Grêmio adotou uma postura que eu critico, vocês sabem, de dar muito poder para o treinador. Eu acho que o treinador tem que ter um poder importante, mas não fundamental. Isso é o que eu penso. Mas não interessa o que eu penso nessa hora. Interessa o que aconteceu. O que aconteceu é que o Grêmio deu esse poder. E dentro desse poder tem culpa e tem mérito. E é só isso que eu peço que as pessoas entendam. Portanto, quando a gente ouve os pedidos como definidores da permanência ou não, eu me incomodo. Porque pedir, já pediu e já levou. Agora, ou segue o mesmo, ou o Grêmio muda um pouco, cortando ou diminuindo o seu espaço, que é uma outra situação. Parece que essa é a discussão. A gente tem que entender, ler e saber. Nós, gremistas, temos o dever de saber isso. O dever. Até para a gente poder se posicionar sobre querer ou não querer o Renato, a gente tem que saber. O Renato é um pacote que não começa agora, que já existe. Pode ter dado errado em alguns momentos, que deu certo em outros momentos, mas ele já existe, ele é real e ele é pronto. E eu acho que em cima dessa realidade é que a gente tem que conversar. Portanto, Renato Portaluppi, segundo essas informações, fez exigências para renovar. O Grêmio aceita ou não essas exigências? Eu não gosto disso, mas é o que se tem para o momento. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.